Amém, amém. Você está feliz? Está com sono? Se tiver com sono, cutuca a pessoa do teu lado aí, né? Que não seja eu que faça você dormir essa noite, amém? Abra a palavra em João, capítulo 13. Ricardinho, pode abaixar um pouquinho aqui para mim, tá? João, capítulo 13. Hoje a nossa noite é maravilhosa, né? Nós temos a ceia, nós temos batismo. E eu fico muito feliz porque quando nós temos batismo é festa no céu, né? E eu tenho um amigo de longa data ali, o William ali, desde a quinta série a gente se conhece, né? E aí se decidiu batizar, eu fico muito feliz, glória a Deus, né? E o batismo, ele é um simbolismo que vocês estão entrando para essa família espiritual, amém? Então hoje vocês já são parte, mas hoje vocês publicamente se tornam parte dessa família, amém? Que vocês possam ser bem recebidos, bem abraçados, né? E que o Espírito Santo faça algo essa noite na vida de vocês, que não seja só o batismo nas águas, mas seja muito mais, seja um marco, né? Que ligue o céu à terra e que ligue o coração de vocês ao coração dessa família, dessa igreja, amém? E não se preocupe que a água não deve estar tão gelada. João 13 diz assim: Jesus lava os pés dos discípulos. Faltava somente um dia para a festa da Páscoa. Jesus sabia que tinha chegado a hora de deixar esse mundo e ir para o Pai. Ele sempre havia amado os seus que estavam neste mundo e os amou até o fim. Jesus e seus discípulos estavam jantando. O diabo já havia posto na cabeça de Judas, filho de Simão Iscariotes, a ideia de trair Jesus. Jesus sabia que o Pai lhe tinha dado todo o poder e sabia também que tinha vindo de Deus e ia para Deus. Então se levantou, tirou sua capa, pegou uma toalha e amarrou na cintura. Em seguida pôs água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha. Quando chegou perto de Simão, Pedro, este lhe perguntou: vai lavar os meus pés, Senhor? Jesus respondeu: agora você não entende o que estou fazendo, porém mais tarde vai entender. O Senhor nunca lavará os meus pés, disse Pedro. Se eu não lavar, você não será mais meu discípulo, respondeu Jesus. Então, Senhor, não lave somente os meus pés, lave também as minhas mãos, a minha cabeça, pediu Simão Pedro. Sempre exagerado, né? Aí Jesus disse: quem já tomou banho está completamente limpo e precisa lavar somente os pés. Vocês todos estão limpos, isto é, todos menos um. Jesus sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse todos menos um. Depois de lavar os pés dos seus discípulos, Jesus vestiu de novo a capa, sentou-se outra vez à mesa e perguntou: vocês entenderam o que eu fiz? Vocês me chamam de mestre e de senhor, e tem razão, pois eu sou mesmo. Se eu, o Senhor, o mestre, lavei os pés de vocês, então vocês devem lavar os pés uns dos outros, pois eu dei o exemplo para que vocês façam o que eu fiz. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. O empregado não é mais importante do que o patrão, e o mensageiro não é mais importante do que aquele que o enviou. Já que vocês conhecem essa verdade, serão felizes se as praticarem. Feche os seus olhos. Senhor Jesus, Espírito Santo, fala conosco essa noite. Espírito Santo, eu estou a teu dispor, que eu seja um canal. Que essas palavras não saiam do meu coração, da minha boca, mas saiam do teu coração, Jesus. Pai, Senhor, que nesse momento nós possamos mergulhar na tua presença e sermos quebrantados pelo teu amor e pelo teu Espírito Santo, Jesus. Fala conosco, Pai. Vem, Espírito Santo, começa a se manifestar entre nós. Se manifesta entre nós, Espírito. Nós não somos nada sem a tua presença, Pai. Nós não somos nada sem a tua presença, Pai. O Senhor é tudo aquilo que nós precisamos. O
Senhor é a nossa fonte de vida. Deus. Amém. Sabe, a gente sempre fala que essa é uma família para pertencer, não é isso? A gente sempre fala, é o nosso lema, amém? Aqui é uma família para pertencer, não é uma igreja para você frequentar. E sabe, toda família, ela se relaciona em casa, não é? Nós temos a nossa relação familiar em casa e esse relacionamento sempre começa na mesa. Você já parou para pensar? Toda casa tem uma mesa e a mesa é lugar de conversas, a mesa é lugar onde nós nos relacionamos, ou deveria ser, não é? A gente sabe que muitas coisas às vezes roubam esses momentos de mesa, mas deveria ser assim. E hoje o Espírito Santo quer nos comunicar o valor da mesa. Olha para a pessoa que está ao teu lado e fala, o valor da mesa. Salmo 128, versículo 3 diz assim: sua esposa será como videira frutífera em sua casa, seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da sua mesa. Então a palavra de Deus aqui já fala, né, sobre o relacionamento familiar. Êxodo capítulo 39, versículo 36 diz assim: a mesa com todos os seus utensílios e os pães da presença. Então está falando aqui que havia uma mesa no templo. Quando, né, Deus fala quando é construído o templo, Deus fala, não, tem que ter uma mesa lá. Tinha vários utensílios, tinha um altar, bacia, mas tinha também o quê? Uma mesa, porque o Senhor fala que teria que colocar uma mesa lá. Lucas 24, versículo 30 ao 32, no caminho de Emaús. Quem estava aqui no teatro, a gente representou esse texto em forma de teatro, e ali no caminho de Emaús, os discípulos com Jesus estavam caminhando, só que Jesus falando com eles, eles não reconheceram a Jesus. Eles estavam caminhando e não reconheceram quem era Jesus. O coração deles queimava conforme Jesus falava, mas eles não conseguiram ver que era Jesus. Aí quando eles sentam à mesa, Jesus parte o pão, o que acontece? Eles veem Jesus, eles reconhecem Jesus, mas aonde? Na mesa, porque a mesa fala sobre relacionamento. Lucas 15, a parábola do filho pródigo. O filho vai lá, faz tudo de errado, sai da casa do pai, e quando o filho volta para a casa do pai, o que acontece? O pai faz uma festa, um banquete, e onde tem comida tem mesa. Onde tem comida tem mesa. Então o filho faz tudo de errado e volta, e o pai o recebe em uma mesa. É isso, a Bíblia está o tempo todo nos ensinando a valorizar a mesa. E hoje a pergunta é, o quanto nós temos valorizado a mesa? O quanto nós temos dado valor na mesa? Eu quero que você pense lá na sua casa. O quanto a mesa é importante para você? Sabe, o quanto a mesa é importante? Qual é o valor da sua mesa? Será que talvez, se nós compararmos uma televisão e uma mesa, o que você pagou mais caro? Foi na televisão ou foi na mesa? Ou se você tivesse que pagar, você ia pagar mais caro numa mesa ou numa televisão? Porque nós sabemos que muitas coisas roubam o nosso relacionamento na mesa. E eu quero hoje falar sobre o relacionamento na mesa, mas o relacionamento espiritual, algo espiritual mesmo, mas que você também pode levar para a sua casa, para o seu relacionamento com a sua família. E sabe, olhando para esse texto de João 13, nós podemos tirar 5 pontos muito importantes aqui. E o primeiro é que Jesus, ele sempre estava em uma mesa, né? A gente vê Jesus sempre assentado em uma mesa, ou era com pecadores, publicanos. Jesus, ele sempre estava sentado com uma mesa, em uma mesa. E Jesus a gente não via Jesus em púlpitos, mas a gente via Jesus em mesas. Jesus, ele sempre valorizava esse momento de mesa. E no verso 4, 5 diz assim: então se levantou, tirou a sua capa, pegou uma toalha e amarrou na cintura. Em seguida pôs uma água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com uma toalha. Então a mesa aqui diz sobre comunhão. A mesa é um lugar de comunhão, é um lugar onde nós nos reunimos. A mesa é um lugar de nós conhecermos um ao outro, mas mais do que isso, a mesa é um lugar de nós conhecermos a Deus. É na mesa onde o Senhor se revela a nós. Eu não sei se você reparou, mas aqui
O próprio Deus estava diante dos discípulos, Jesus, na figura de Jesus. Então Jesus, ele estava, o próprio Deus ali sentado numa mesa diante dos discípulos. E aí uma cena que eu fico imaginando, Jesus, ele tira a sua capa. Jesus levanta, está todo mundo, a mesa naquela época era no chão, todo mundo deitado ao redor da mesa. Jesus se levanta, tira a sua capa. E quando eu vejo essa cena, tirar a capa diz sobre vulnerabilidade. Jesus aqui estava sendo vulnerável, ok? Quando nós tiramos a roupa, nós estamos sendo vulnerável a outra pessoa. E não existe uma intimidade maior do que isso, do que você tirar a roupa na frente de outra pessoa. Então Jesus, ele tira a capa aqui porque ele queria uma intimidade, ele queria uma comunhão com os discípulos. Ok? Então mesa fala sobre intimidade, sobre comunhão. E uma teologia de verdade não é simplesmente você estudar a Deus. Não é você estudar vários livros, você estudar a Bíblia, saber ela de cor. Mas conhecer a Deus é sobre relacionamento na mesa. Eu tenho uma experiência muito legal com o Hub. Porque o que é o Hub? Você pode ouvir uma palavra maravilhosa aqui no domingo, algo que queima no seu coração, mas essa palavra, ela vai martelar o seu coração, é lá no Hub, onde todo mundo vai compartilhar na mesa, onde todo mundo vai lá compartilhar. Eu tenho tido algumas experiências muito boas, eu tenho aprendido muito. Até esses dias o Jairo falou: ei, o gato cortou tua língua, porque eu não falo, eu não falo muito no Hub, porque cara, eu fico ouvindo. E o Senhor tem falado tanto ao meu coração através de outras pessoas que estão lá. Por quê? Porque é isso, é comunhão. É comunhão. A mesa fala sobre isso, sobre compartilhar aquilo que Deus é, porque na mesa é onde Ele se revela. Amém? A mesa é um lugar de conhecer a Deus, mas também é um lugar de nós conhecermos uns aos outros. Porque na mesa nós sentamos um de frente para o outro. Você já percebeu? Que na mesa nós sentamos um de frente para o outro e nós olhamos o olho no olho. E é na mesa que muitas vezes nós olhamos no olho marejado do nosso irmão, na dificuldade que ele está passando. É na mesa que nós conseguimos ver aquilo que ele está passando. Esses dias eu tive uma experiência sobre isso lá em casa. A gente está passando uns momentos bem intensos assim na nossa vida, muitas coisas mudando, e o Senhor, Ele está me espremendo mais do que eu esperava, porque na virada do ano eu falei: Deus, pode me espremer mesmo, eu quero viver coisas que eu não vivi. E aí veio a Sofia, veio várias coisas assim, loucuras mesmo, só que eu não esperava que o Senhor ia me espremer tanto. Até eu estava compartilhando um pouco ontem com os jovens, e um dia eu estava numa crise assim muito intensa, e eu sentei na mesa com a Liana, ela sempre olha para mim e ela pergunta: tá cansado? Ela olha nos meus olhos assim: você está cansado? Está triste? E num desses dias, ela olhou para os meus olhos, e eles estavam bem entristecidos. E ela fez a pergunta de sempre. Ela falou: tu está triste? E aí eu não consegui segurar. Eu falei: eu tô. Eu normalmente tento segurar ao máximo para não deixar ela sensível. Tento me segurar ao máximo, eu tento levar as coisas ao máximo, na minha força muitas vezes, mas quando ela olhou nos meus olhos, na mesa, eu não consegui segurar. Porque na mesa é onde tudo que está escondido, ele vem para fora. Na mesa, tudo que está oculto vem para fora. Não tem, quando você olha olho no olho do seu irmão, não tem como você segurar. Não tem como o seu irmão se segurar. Você vai olhar nos olhos dele aquilo que ele está passando. E isso é mesa, isso é comunhão. Porque às vezes é bom estar aqui no culto, mas se você perceber aqui um auditório, você está olhando na nuca da pessoa que está na tua frente. Você não consegue olhar ela nos olhos. E é na mesa que nós sentamos frente a frente, nós conhecemos um ao outro. E nós aprendemos mais
sobre quem Jesus é através do outro. Amém? Segundo, a mesa é um lugar de santificação. Jesus lava os pés de Pedro. Então Pedro, aquele cara bem exagerado, quando Jesus vai se oferecer a lavar os pés dele, ele fala: não, Senhor, não vai lavar os meus pés, não vai lavar de jeito nenhum. Pedro bem exagerado. E aí Jesus fala: se eu não lavar os seus pés, você não tem parte comigo, você não tem parte. E aí Pedro fala: não, então lava o meu corpo inteiro, me banhe em todo, Senhor. Aí Jesus fala: não, somente os pés. Por quê? Porque a mesa fala sobre santificação. Porque na salvação nós somos libertos, nós somos salvos, amém? Quando Jesus ele morreu por nós lá na cruz, a imagem da cruz é a salvação que nos limpa de todo o pecado. Mas nós somos salvos, mas ainda nós somos o quê? Carne, amém? Nós ainda estamos num corpo, um corpo carnal, uma natureza humana. E os pés, ele simboliza isso, por quê? Porque o pé, ele se suja, não é? Você vai tomar banho, mas se você sair com o pé no chão, de chinelo, andar na rua, você vai sujar os seus pés. Então aqui, a palavra fala sobre realmente isso, sobre pés. O pé é a figura que suja. O pé ainda é a parte que nós precisamos sempre melhorar todos os dias. E é na mesa que nós melhoramos todos os dias. É na mesa que nós nos santificamos todos os dias. Amém? Pensa, o pé já é ruim, só de falar é pé, só de ver já é ruim. Imagina você lavar, e Jesus ele lava os pés, cheio de suor, cheio de sujeira. Jesus ele vai e lava, por quê? Porque Jesus entendeu, não, precisa lavar, precisa do processo. A mesa é lugar do quê? A mesa é lugar de nós lavarmos os pés uns dos outros, de nós nos santificarmos uns aos outros. E como é que nós fazemos isso? Como é que nós santificamos uns aos outros? Tendo conversas difíceis na mesa. Você tem conversa difícil aí na sua casa? Sabe aquelas conversas que você precisa ter com o seu filho, com o seu marido, com a sua esposa, com a sua filha, com seus pais? Você tem esse tipo de conversa na sua casa? Por quê? Porque na mesa é lugar de conversas difíceis, porque é ali onde nós melhoramos uns aos outros. Jesus aqui ele fala na mesa, ele lava os pés, ele fala: é o seguinte galera, um vai me trair, outro vai me negar 3 vezes e todos vocês vão me abandonar. Jesus abre para eles o que ia acontecer e de repente, é isso, na mesa, são as verdades da palavra que vão nos curar e nos santificar, amém? É na mesa que a verdade de Jesus, a verdade da palavra nos santifica. Então a mesa é lugar de resolver coisas difíceis. Nós temos que resolver coisas difíceis. Se você está fugindo de algo que você tem que resolver, é porque você não tem relacionamento na mesa. É porque te falta relacionamento na mesa. Se você está fugindo de algo que você precisa resolver hoje, e você não resolve, é porque está te faltando relacionamento na mesa. 3, a mesa é um lugar de ensino. João 13, versículo 14: se eu, o Senhor, o Mestre, lavei os pés de vocês, então vocês devem lavar os pés uns dos outros, pois eu deixei o exemplo para que vocês façam o que eu fiz. Primeira coisa que eu aprendo aqui com Jesus é o quê? Humildade. Jesus, humilde como sempre. Por quê? Porque ele era o maior, amém? Ele era o mestre, mas ele se humilhou. Porque quem lavava os pés naquela época eram os escravos. Era o menor da casa, lavava os pés. E Jesus, o maior, ele se faz o menor, amém? E lava os pés de todo mundo, humildade. Outra coisa que eu aprendo na mesa: a mesa é um lugar de responsabilidade. Estava todo mundo com o pé sujo ali, alguém tinha que lavar os pés. Alguém tinha que lavar os pés de todo mundo. A mesa, todo mundo com o pé sujo, imagina, que falta de higiene. E aí Jesus se levanta, coloca aquele pano na sua cintura e vai: não, eu sou responsável, eu tenho que lavar os pés. Jesus está nos chamando para a responsabilidade essa noite, amém? E a mesa ensina sobre generosidade. Porque na mesa é onde nós compartilhamos o pão, nós compartilhamos do vinho, nós compartilhamos do alimento. Aquilo que nós estamos sendo alimentados, na mesa nós compartilhamos com todos que estão assentados. Amém? Então a mesa é um lugar onde nós aprendemos mais de Jesus e nós ensinamos mais de Jesus. 4º ponto: a mesa é um lugar de honra. João 13:1. Faltava somente um dia para a festa da Páscoa. Jesus sabia que tinha chegado a hora de deixar esse mundo e ir para o Pai. Ele sempre havia amado os seus que estavam neste mundo e os amou até o fim. Então Jesus ele tinha que voltar para o
Pai. Jesus, ele sabia quem ele era, ok? Jesus, ele era Deus, ele sabia que naquele momento ali, ele estava nessa terra, mas ele era Deus, um dia ele ia voltar para o Pai, mas ele não deixou de servir os seus. Por quê? Porque a mesa fala sobre honra. Nós devemos honrar aqueles que estão assentados na mesa. E agora tu fica pensando, aí tinha os discípulos ali, eles se brigavam para saber quem era o maior. Quem é o maior? De repente Tiago e João apelam até para a mãe, né? Para a mãe deles. A mãe deles vai até Jesus e pergunta: Jesus, tem como separar lá um lugarzinho para os dois ali do teu lado? Os apelão, né? Apelaram para a mãe. Por quê? Porque eles não sabiam quem eles eram em Deus. E Jesus, ele tinha um autoconhecimento de quem ele era no Pai, que para ele não importava ele descer da posição que ele estava para servir os que estavam abaixo dele. Jesus nunca se importou. Por quê? Porque ele sabe quem ele é. E quando nós sabemos quem nós somos em Deus, nós não nos importamos em honrar as pessoas que estão à nossa volta. Nós não nos importamos em elogiar aqueles que estão na mesa com a gente. Nós não nos importamos em torcer por aqueles que estão ao nosso redor. Mas nós amamos isso. Por quê? Porque a mesa fala sobre honra. A mesa fala sobre isso. E nós devemos sim honrar aqueles que estão assentados ao nosso redor. A mesa não é um lugar para nós falarmos mal um dos outros, mas para valorizarmos uns aos outros. Amém? E o ponto 5, para nós encerrarmos, Mateus 26, versículo 20. Quando anoiteceu, Jesus e os 12 discípulos sentaram para comer. Então aqui Jesus nos ensina quem devemos convidar para a mesa, né? Se você fosse convidar alguém para a sua mesa, quem você convidaria? Talvez os seus melhores amigos, a sua família. E Jesus, se nós perguntássemos para Jesus, quem Jesus convidaria? Aí Jesus vem com a listinha dele, né? Aí vem Pedro, o cara mais inconstante da face da terra. Até ontem eu estava falando, Pedro, o mesmo cara que estava ali perto de Jesus, era o cara que cortou a orelha de um soldado, no momento de ira, de raiva. O mesmo cara que estava falando ali que Jesus era o Senhor, que era o Deus, foi o mesmo cara que negou Jesus 3 vezes. E vamos mais, Tiago e João, os 2 irmãos, filhos do trovão, como Jesus chamava. Imagina, Jesus olhou para ele: não, vocês são os filhos do trovão, porque os caras eram muito bravos. Eles pediram para Jesus para mandar fogo em Samaria. Senhor, manda fogo e queima todas essas pessoas. Olha os caras, mano. Jesus, aquele que fazia milagre, aquele que curava as pessoas, e os caras queriam que Jesus botasse fogo nas pessoas. E esses eram os caras que estavam sentados na mesa de Jesus. Mateus, o cobrador de impostos, né? Que naquela época era uma desonra para a família, um judeu, cobrar impostos do próprio povo. E Judas, né? Sem contar o Judas, né? E aí eu fico pensando, gente, que tanta gente ruim, né, num lugar só. E aí eu olho para tudo isso, eu olho a palestinha de Jesus e Jesus, né, com esses caras. Mas assim, uma coisa boa, que pelo menos esses caras, eles ainda faziam na frente de Jesus, né? Eles erravam na frente de Jesus, eles eram ruins na frente de Jesus. Mas Judas traiu por trás. Na frente ele era uma coisa, mas por trás ele fez todo o esquema para prender Jesus. E Judas também estava na mesa. Sabe, muitas vezes nós queremos escolher quem senta à nossa mesa, mas Jesus, ele convida todos nós a sentarmos na mesa dele, seja bons ou ruins. Jesus, ele nos convida a sentar na mesa dele, como nós estamos. Porque Jesus não faz acepção de pessoas. Jesus, ele nos escolhe. Por quê? Porque a capacidade de me transformar, de eu me transformar numa pessoa ruim para uma pessoa melhor, não vem de mim, mas vem dele. E é a mesa que transforma. É dentro da mesa que nós somos transformados. É ao redor da mesa, aprendendo sobre Jesus, que nós somos transformados. E Jesus convida todos na mesa. E olha só, que incrível isso. Mateus 26, versículo 21 diz assim: durante o jantar Jesus disse: eu afirmo a vocês que isso é verdade, um de vós vai me trair.
E todos eles ficaram muito tristes, um por um começaram a perguntar: o Senhor não está achando que sou eu, está? Então olha só, nós falamos de Judas, Judas foi o cara que traiu, mas todos eles tinham potencial de ser um Judas. Por quê? Porque eles ficaram na dúvida: será que fui eu, Senhor? Todos eles poderiam ser o Judas. E quantas vezes nós, muitas vezes nos sentimos incapazes de estar na mesa do Senhor. Quantas vezes, sabe, o pior não é a gente escolher quem está na nossa mesa, muitas vezes nós não nos acharmos suficientes a estar na mesa de Jesus. E essa é uma noite que nós vamos ceiar antes do batismo. E talvez nesses momentos de ceia, você não se sente pronto para estar ceando, você não se sente pronto a estar na mesa do Senhor. Mas Ele te chama hoje a estar na mesa dEle. Ele está te convidando hoje: ei, vem para a minha mesa, se coloque de pé. Porque é a mesa que vai nos transformar, é a mesa que vai nos moldar. E para finalizar, eu quero... Em Apocalipse diz assim, tem um versículo muito conhecido, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Olha só que versículo maravilhoso. Jesus, ele está à porta batendo, amém? Ele está à porta batendo. Se alguém ouvir a voz dele, ele entrará e ceará com ele na mesa. Sabe, então, Jesus está batendo na minha porta, Jesus está se convidando a entrar e ceiar na minha mesa. E quantas vezes na nossa mesa há tantas coisas, há desilusão, muitas vezes há tristeza, mas Jesus, ele está disponível a ceiar conosco, não é? Não é isso que a palavra está dizendo? Ele está disponível a sentar na nossa mesa e comer daquilo que nós temos. E quantas vezes nós estamos cansados na mesa? Quantas vezes nós estamos desiludidos com a vida na mesa, com depressão na mesa, tristes na mesa? Quantas vezes nós estamos magoados, feridos na mesa? Não sabemos do que vai ser o nosso futuro, e isso está tudo na mesa. Jesus, ele está disponível para sentar na nossa mesa. Mas olha a segunda parte do versículo: mas ele também nos convida a ceiar com ele na mesa dele. E o que tem na mesa do Senhor? Se você está cansado, na mesa dele, se na tua mesa tem cansaço, na mesa dele tem descanso. Se na tua mesa tem desilusão, na mesa dele tem um futuro brilhante para a sua vida. Se na sua mesa tem feridas na alma, feridas profundas, na mesa dele tem cura. E ele te convida a sentar na mesa dele essa noite. Feche seus olhos. O Senhor quer ministrar o nosso coração essa noite. Antes de nós cearmos, eu quero que você coloque tudo aquilo que você está passando nessa temporada, nessa estação. Comece a colocar tudo diante do Senhor. Comece a colocar para Ele. Abre o seu coração. Você está na mesa do Rei. Você está na mesa do Rei. Comece a colocar diante dEle. Fala: Senhor, eu estou passando por isso. Senhor, eu estou com feridas profundas na minha alma. Senhor, eu estou cansado. Eu não consigo nem saber para onde eu vou. Eu não consigo mais pensar. Eu não consigo mais desenvolver. Eu não consigo mais evoluir. Senhor, eu não consigo mais no meu trabalho, eu não consigo mais crescer profissionalmente. Comece a colocar tudo diante do Senhor. Comece a colocar: eu não consigo chegar em casa e tirar um tempo de relacionamento contigo. Eu não consigo orar, eu não consigo ler a Bíblia, eu não consigo. O meu casamento está difícil, a gente não consegue melhorar, estamos passando por dificuldades. Coloca na mesa do Senhor, porque na mesa do Senhor tem restauração. Espírito, Espírito vem, Espírito vem. Canta labaçona na labaxere. Anda labaxere na labas. Sura na labaxere na labas.
Pai, Senhor, estamos assentados na sua mesa essa noite, Jesus. Pai, Senhor, faça algo em nosso coração, nos transforma, Pai. Senhor, nos transforma, Senhor, a imagem e semelhança de quem Tu és. Cura, Pai, cura. Bate no teu peito e fala: Senhor, cura o meu coração. Jesus, cura o meu coração. Jesus, transforma a minha vida. Transforma a minha vida, Jesus. Oh, Papai, nós queremos ter relacionamento. Nós queremos, Pai, estar, Jesus, em comunhão contigo. Em comunhão, Pai, Senhor. Oh, Jesus, porque nada compra o Senhor, Pai. O Senhor só quer, Jesus, estar, Senhor, conosco, Papai. Oh, aleluia, Jesus. Aleluia, Pai. Ai, Jesus. Aqui tem vinho e pão, tem lugar pra mim. A tua mesa cura, a tua mesa cura. Aqui tem vinho e pão, tem lugar pra mim. A tua mesa cura, a tua mesa cura. Aqui tem vinho e pão, tem lugar pra mim. A tua mesa cura, a tua mesa cura. Aqui tem vinho e pão, tem lugar pra mim. Amém. Oh, aleluia. Nós vamos cear agora neste momento. Peço para os voluntários passar o pão e o vinho. Esse é o teu momento com o Senhor, amém? Hoje, só acende a última luz para nós ali, fazendo um favor, só isso, obrigado. Se você não recebeu, fica a sua mão levantada para eles te identificarem. Amém. Aleluias. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23 diz assim: porque eu recebi do Senhor esse ensinamento que passei para vocês, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou o pão e deu graças a Deus. Depois partiu o pão e disse: esse é o meu corpo que é entregue em favor de vocês, façam isto em memória de mim. Levante o seu pão.
Oh Jesus, nós olhamos, Pai, Senhor, para o Teu sacrifício essa noite, Jesus. Pai, Senhor, o Teu corpo, Deus, que foi moído naquela cruz, Pai. Cuspiram no Senhor, bateram no Senhor. Senhor, o Deus dos céus e da terra, aquele que nos criou, aquele que nos formou, sendo espancado, moído, flagelado pelos nossos pecados, mas não desistiu de nós, foi fiel até o fim. Oh papai, obrigado Jesus pelo teu sacrifício, obrigado papai, obrigado Senhor pelo teu amor, Deus. Se hoje estamos aqui é porque o Senhor se sacrificou. Obrigado Jesus. Assim também, depois de jantar, ele pegou o cálice e disse: esse cálice é a nova aliança feita por Deus com o seu povo, aliança que é garantida pelo meu sangue. Papai, obrigado. Obrigado, Deus, por essa aliança, Senhor, que, Pai, Senhor Jesus, que construiu essa ponte de volta, Senhor, para termos acesso à sua presença, Deus. Pai, Senhor, estávamos perdidos, mas o Senhor, Deus, através do seu sangue, construiu esse caminho de volta. Pai, Senhor, nós estamos alegres, Pai, porque um dia nós vamos voltar para casa, um dia nós estaremos na tua presença, papai. Obrigado, Jesus, por essa aliança, Jesus. Obrigado, papai, nós amamos o Senhor, nós amamos o Senhor, nós amamos o Senhor. Abra sua boca e fala: eu amo o Senhor, eu amo o Senhor, eu amo você, Jesus, eu amo o Senhor. Tu és tudo que nós temos, Pai, Tu és tudo que nós precisamos, Jesus. Oh, aleluia. Pode comer do pão, pode beber do cálice.